Olá, senhores alunos. Começamos nesse momento uma série de videoaulas explicando progressões aritméticas. Na aula passada, eu falei a respeito de sequências numéricas e hoje eu vou dizer que progressões aritméticas, que se abrevia como sendo PA, nada mais é do que tipos especiais de sequência onde a diferença entre dois termos adjacentes é sempre uma constante. Isso quer dizer que essa sequência formada por 2, 5, 8 e 11, ele é um exemplo de PA, porque de 2 para chegar em 5, houve uma soma de 3 unidades. De 5 para chegar em 8, também somei 3 unidades, e de 8 para 11, há também uma soma de 3 unidades. Então, essa sequência, onde de um elemento para outro há sempre uma soma de uma constante, a isso que nós deveríamos dar o nome de PA. E nesse caso, como de 2 subiu para 5, que subiu para 8, eu chamo essa PA de PA crescente, cuja razão é igual a mais 3, já que de um elemento para outro há uma soma de 3 unidades. Nesse nosso segundo exemplo aqui, também é um exemplo de uma PA, porque verifica-se que de 7 para 2 há uma diminuição de 5 unidades. O mesmo ocorre de 2 para chegar em menos 3. Também houve uma subtração de 5 unidades e de menos 3 para menos 8 também houve uma subtração de 5 unidades. Então, nesse caso, como essa subtração foi sempre uma constante, eu também estou diante de uma PA. Só que nesse caso, de 7 baixou para 2, que baixou para menos 3. Então, essa PA é uma PA chamada de PA decrescente, cuja razão é negativa. Nesse caso, negativa de valor 5. E esse último caso é também um exemplo de PA. Só que de 9 para 9 acrescentei 0 unidades. Então de 9 para 9 também eu posso imaginar acrescentando 0 unidades e de 9 para 9 também 0 unidades. Então isso também, já que é um acréscimo constante de zeros, eu vou dizer a vocês, tratar-se também de uma PA. Que nesse caso, por uma razão muito óbvia, ela é chamada de PA constante e cuja razão é igual a 0. Essas são as sequências chamadas de PA. E elas têm uma fórmula que eu gostaria de mostrar a vocês, que é a fórmula do termo geral. Nesse slide eu vou mostrar a vocês a primeira fórmula que você tem que aprender dentro da parte da PA. Para isso, eu vou dizer aqui para vocês que A1, A2, A3, A4 e assim por diante é um exemplo de uma progressão aritmética. Se isso aqui for exemplo de uma progressão aritmética, eu queria que vocês percebessem uma coisa. Se eu chamar o A1 do próprio A1, eu vou dizer a vocês que saindo do A1 para chegar em A2, eu tenho que acrescentar R, que é a razão. Então, no lugar de A2, eu posso dizer que A2 seria o A1 somado com a razão. Agora, chegando em A2, se eu quiser chegar em A3, basta pegar o A2 e somar R. Ora, o A2 é 1 mais R. Se eu somar mais R, eu devo escrever que A3 é igual a 1 mais 2Rs. E se eu quiser sair de A3 e chegar em A4, eu também tenho que acrescentar ao A3, eu tenho que acrescentar mais R. Se ao A3 eu acrescentar mais R, eu devo escrever que A4 é igual a 1 mais 3Rs. E assim por diante, eu posso então descobrir o A5, eu posso descobrir o A6 e todos os elementos que formam essa nossa PA. E se a gente observar como é que está sendo montado cada elemento, nós vamos observar facilmente que quando aqui é 2, aqui é 1. Quando aqui é 3, aqui é 2. Quando aqui é 4, aqui é 3. Ou seja, quando aqui é um número, isso aqui é 1 a menos. Se você observou isso, então você observou e entendeu realmente
que a primeira fórmula que você tem que aprender da parte de PA é a fórmula do termo geral, que diz assim, que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aqui está claro que o número que você colocar aqui, isso daqui vai ser 1 a menos. Assim sendo, se alguém a partir de agora perguntar o seguinte, você está estudando PA? Então diga para mim o seguinte, como é que se escreve A8 dentro de uma PA? Diga que A8 escreve-se assim, A1, como aqui é 8, diminui-se uma, então vai ficar A1 mais 7Rs. Se ele perguntar quem é A10, responda que se isso aqui é A10, então vai ficar A1 mais 9R. Esse 9 é 1 a menos do que o 10. E se ele perguntar quem que é A15, diga que A15 é A1. Se aqui é 15, então diminua 1, vai ficar A1 mais 14R. É assim que você trabalha com essa fórmula do termo geral e que eu vou mostrar agora como é que se utiliza isso aqui dentro de um próprio exercício. Observe. Chega alguém e diz o seguinte, observe essa PA formada por 3, 7, 11, 15, 19 e que termina lá no 71. Ele pergunta, se isso aqui é uma PA, diga para mim o seguinte, quem é o primeiro termo? Fala para ele, simples, é só olhar. É só olhar e observar que o primeiro termo é o 3. Então, eu vou dizer para quem perguntou isso, que o primeiro termo que eu escrevo como sendo A1 é igual a 3. E se ele chegar e perguntar a você o seguinte, e qual a razão? Olha, diga para ele que a razão é a seguinte, de 3 para 7 aumentou 4 unidades. De 7 para 11 aumentou 4, de 11 para 15 também aumentou 4. Então a razão dessa PA, que eu escrevo com a letra R, é igual a mais 4. Mas é claro que ele também vai querer saber como é que você conseguiu esse 4. Diga que você conseguiu esse 4 fazendo uma subtração de qualquer termo pelo anterior. Em outras palavras, você subtraiu do 7, subtraiu 3, ou do 11 subtraiu 7, ou do 15 subtraiu 11. Se você fizer qualquer uma dessa subtração, você vai encontrar a razão dessa nossa PA, que nesse caso é igual a 4. Ele pergunta agora o seguinte, e como é que você sabe quem que é o A10? Diga que para você descobrir o A10, você vai usar a fórmula que nós acabamos de dar a vocês, que é a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Já que ele quer o A10, eu vou escrever assim, que A10 é igual a 1 mais 9R. Como eu já disse e torno a repetir, quando aqui é 10, isso aqui é 1 a menos, então é 9Rs. Então eu vou dizer para vocês que o A10 será o A1, que eu sei que é igual a 3, e no lugar da razão eu coloco o 4, que eu tinha acabado de descobrir. E agora eu vou fazer a conta. 9 vezes 4 vai dar igual a 36, A10 será 3 mais 36. O A10 será igual a 39. Mas ele também quer saber mais coisas. Ele quer saber agora quantos termos tem essa PA. Diga para ele, quem perguntou, que você vai usar de novo a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Só que agora você vai fazer o seguinte. No lugar desse AN, você vai colocar o último termo, que é 71. No lugar do A1, você vai escrever o 3. E no lugar da razão, você vai colocar aquilo que eu havia descoberto no slide anterior, que é igual a 4. Agora, eu vou fazer a conta para descobrir o valor do N. Então vai ficar 71, 71, 3, 3. N vezes 4, 4N, menos 1 vezes 4, vai ficar menos 4. Passo o 3 e o menos 4 para o lado de cá, então eu vou encontrar 71 menos 3 mais 4, que é igual a 4N. Então eu chego à conclusão que 4N é igual a 72 e esse 4 que está multiplicando passa para cá dividindo. 72 dividido por 4 dá N igual a 18. E o que quer dizer o 18? A
Acontece que no lugar do AN eu coloquei o 71. Ao encontrar o 18, eu estou acabando de reconhecer que esse 18 significa que o 71 é o 18º termo dessa PA que foi dada pelo examinador. Portanto, se essa PA começa em 3 e termina em 71, quer dizer que essa PA tem 18 termos. E a última pergunta desse nosso examinador, ele quer saber qual é a fórmula do termo geral. Diga que, de novo, você vai aplicar a fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aqui, no lugar do A1, você vai escrever o 3, no lugar da razão, aquilo que nós já vimos obtido no slide anterior, razão igual a 4. Eu vou fazer a conta. 4 vezes n vai dar 4n, 4 vezes menos 1, menos 4. E 3 menos 4 dá menos 1, portanto a n é 4n menos 1. Quando o examinador pedir a fórmula do termo geral, para por aqui, que essa aqui é a fórmula do termo geral que ele também está pedindo. Tudo bem? Está aqui então, senhores, o primeiro exercício onde a gente mostra a vocês como é que a gente usa essa fórmula do termo geral. Mas tem mais exercícios aí pela frente. Observe agora o próximo exercício que nós teremos que fazer. Chega o examinador e diz o seguinte: descubra a razão de uma PA onde A9 mais A12 é igual a 4 e A5 somado com A8 é igual a 12. Diga para ele, como não? Aí ele pergunta, mas o que você vai fazer? Você diz para ele, eu vou utilizar aquilo que eu acabei de aprender, que é a utilização da fórmula do termo geral. Assim sendo, no lugar de A9 mais A12 igual a 4, eu vou escrever A1 mais 8R, A1 mais 11R igual a 4. Sabe o que eu fiz? No lugar do A9, eu escrevi A1 mais 8Rs. No lugar do A12, pela fórmula que nós acabamos de ver, que é a fórmula do termo geral, eu aprendi que A12 é a mesma coisa que A1 mais 11Rs. E agora eu vou somar. A1 com A1 são 2A1. 8R com 11R são 19R, tudo isso igual a 4. Eu paro por aqui porque eu tenho duas incógnitas e eu não sei trabalhar com duas incógnitas ao mesmo tempo. Mas foi-me dado realmente uma outra dica, que A5 mais A8 igual a 12. Eu vou dizer a vocês que eu vou fazer a mesma coisa, a aplicação da fórmula do termo geral. Sabe o que eu fiz? No lugar do A5 eu escrevi A1 mais 4R. A5, A1 mais 4R. E no lugar do A8 eu escrevi A1 mais 7Rs. A1 mais A1 são 2A1, 4R mais 7R, 11R, tudo isso igual a 12. Aqui também eu tenho duas incógnitas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar essa igualdade com essa e vou resolver como se fosse um sistema. Para nós resolvermos esse sistema, resolve-se facilmente se eu pegar essas duas igualdades e subtrair uma a uma. Assim sendo, eu vou ter 2A1 tirando 2A1, 0. Então isso aqui cancela. 19R tirando 11Rs, nós teremos 8R. E 4 tirando 12, 4 menos 12, menos 8. Pronto. E agora eu descubro então que a razão é igual a menos 1, basta pegar esse 8 e passar para cá dividindo. Menos 8 dividido por 8 dá razão igual a menos 1, que é exatamente isso o que o nosso exercício estava querendo. Então reparar que esse exercício também resolve-se utilizando a fórmula do termo geral. E para finalizar, eu queria que vocês observassem esse exercício aqui. Nesse exercício, ele também está pedindo para você descobrir a razão, mas descobrir a razão de uma PA onde A12 é igual a 15 e A21 igual a 60. Nesse caso aqui, eu gostaria de mostrar a vocês uma importante variação do termo geral. Porque
de posse do termo geral, eu escreveria assim, que A21 é igual a 1 mais 20R. Isso aqui está certo, sem problema nenhum, nós já vimos em todos os exercícios anteriores. Mas eu gostaria que vocês também aprendessem uma importante variação desse termo geral. Ao invés de escrever isso aqui que está na cor amarela, eu gostaria que você escrevesse assim, que o A21 é igual a 12 mais 9R. Isso que está em amarelo está correto e isso que está em azul também está correto. Mas como é que você vai saber se isso que está em azul está correto? Basta você fazer uma soma. Se você somar o 12 com 9, se der 21, saiba então que tanto esse daqui, marcado na cor amarela, está correto, como isso aqui está também correto. Porque somando 12 com 9 está dando 21. Isso aqui também está correto. Mas para que escrever o azul ao invés do amarelo que nós aprendemos como sendo a fórmula do termo geral? É que nesse caso facilita bastante a gente utilizar essa variação, porque eu conheço que o A21 é igual a 60, eu conheço que o A12 é igual a 15, e aí eu vou descobrir o valor do R. E olha agora como ficou fácil. 60 tirando 15 vai dar 45, que é igual a 9R, e esse 9 que está multiplicando vem para cá dividindo, então eu vou encontrar que R é igual a 5. Está vendo? Então, essa daqui é uma importante variação da fórmula do termo geral, mas que você pode usar sempre que você quiser, ou melhor, sempre que for conveniente você aplicar essa fórmula, que nesse caso nós aplicamos para obtermos o resultado de uma forma mais rápida. Se você gostou desse assunto da parte de PA, é bom você saber que existem mais videoaulas a respeito de PA que vem pela frente, e aqui está então um convite para que nós encontremos em outra oportunidade. Até mais, senhores.